Em 2025, eu perdi o meu avô e ele deixou para mim uma herança de um valor que eu jamais imaginaria que ele deixaria para mim. Eu não estou falando aqui de imóveis, de carro, eu não estou falando aqui de dinheiro. Meu avô deixou lições de vida que a gente só pode ter de pessoas mais velhas e que são mais bem vividas do que a gente. Eu não sei se você tem proximidade com seus avós, mas você vai ter que concordar comigo numa coisa, que eles são uma das maiores fontes de amor que a gente tem nas nossas vidas, mas eles também são uma das maiores fontes de sabedoria que a gente tem. E uma coisa muito bonita sobre a sabedoria é que ela é diferente de conhecimento. Conhecimento você tem na faculdade, na pós-graduação, mas sabedoria você só tem com a sua própria experiência de vida ou aprendendo com as pessoas mais velhas. Você pode até ter muito conhecimento através de um diploma de Harvard, com um professor de Harvard, mas ele jamais vai ser capaz de te passar a mesma sabedoria que um avô passa para um neto. Só tem um problema com isso, é que geralmente a gente é muito novo para entender o valor dessa sabedoria que a gente pode extrair dos nossos avós. Mas hoje eu posso perceber que eu sou muito feliz de, mesmo tendo perdido o meu avô há pouco tempo, eu já consegui compreender o valor disso e eu consigo aplicar isso na minha vida. O meu avô deixou um legado de ensinamentos e que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo porque, apesar de ser o meu avô, são ensinamentos que podem transformar a vida de qualquer pessoa. Eu vou te contar 3 dessas lições e a última delas é a mais impactante porque justamente é a que eu mais consegui aplicar na minha vida e que eu tenho certeza que pode transformar a vida de qualquer pessoa. Mas antes disso, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. O primeiro ensinamento, a primeira lição é sobre equilíbrio de vida. O meu avô, ele era um cara tão equilibrado que chegava a ser chato quase. Desculpa, avô. Mas o meu avô, gente, quando ele comia, ele nunca comia muito. Quando ele bebia, ele nunca bebia muito. Quando ele visitava alguém, ele sempre era aquela visita que passava rapidinho e já deixava saudade, porque ele não gostava de incomodar as pessoas. E vendo de fora você pode até dizer, nossa, mas que cara chato, ele não vivia direito, né? Porque quando comia não comia muito, quando bebia não bebia muito, era sempre comedido nas coisas, mas é justamente porque a gente está acostumado a viver uma vida de exagero. Quando a gente quer alguma coisa, a gente sempre quer mais do que a gente pode ter e a gente nunca está satisfeito. E é justamente por isso que o meu avô foi um cara muito feliz na vida dele, porque ele sempre teve mais do que ele precisava. Então ele sempre estava satisfeito. E o mais curioso, galera, é que isso não era falta de ambição. Meu avô tinha as suas ambições, mas isso estava muito correlacionado a uma segunda lição que ele me ensinou e que trouxe para ele uma liberdade que poucas pessoas têm hoje em dia. A segunda lição trata-se de ser independente. Galera, o meu avô é um cara que morou na rua, ele foi morador de rua muito jovem, passou muita necessidade. Então, por ter passado essa, que foi com certeza uma das piores experiências da vida dele, ele criou uma mania de independência. É sério, chegava a ser chato essa mania de independência dele. Ele não pedia dinheiro emprestado, ele não pedia favor para ninguém. Meu avô era pedreiro, então ele tinha a caixa de ferramentas dele, ele não gostava, ele tinha um ciúme daquelas ferramentas que, nossa senhora, ele não gostava de emprestar para ninguém, mas ele preferia emprestar do que pedir emprestado. É sério, galera, eu nunca vi meu avô pedir nada emprestado para ninguém. Sério, nem essa caneta aqui, ele tinha a dele, sabe por quê? Porque ele gostava das coisas do jeito dele, ele gostava de viver a vida sob os seus próprios termos. Justamente porque ele tinha passado pelo outro lado extremo, onde ele dependia de pessoas até para ter um prato de comida. Então, com isso, ele criou essa casca para não ter que depender de ninguém na vida. E você sabe por que isso é muito importante para a gente hoje? Porque nos tempos atuais a gente é muito acostumado a depender de outras pessoas para tudo. A gente quer que um amigo nos indique para uma vaga de emprego, a gente quer que ao abrir um negócio uma outra pessoa invista no nosso negócio, a gente quer que os nossos pais paguem por tudo, pelo nosso casamento, quer que o pai ajuda a comprar apartamento, quer que o pai ajuda a comprar casa. Tudo bem, galera, a nossa vida hoje em dia está muito difícil, mas depender dos outros te torna um ser humano fraco. A gente tem que ser independente. Essas 2 lições sozinhas são muito valiosas e já me ensinaram muito sobre a vida. Eu ainda tenho um longo caminho para percorrer nelas, mas eu posso te garantir que a terceira é de longe a mais impactante e a melhor de todas. E justamente essa terceira lição, gente, eu arrepio só de lembrar, é algo que o meu avô ele não parou para me falar, mas ele me ensinou pela convivência com ele, que é dar valor aos momentos que passam devagar. Cara, o meu avô, ele era um homem que falava muito devagar.
E aí, quando ele ficou mais velho, ele passou a falar mais devagar e mais baixo ainda. E junte isso ao fato de que ele adorava contar história. E as histórias do meu avô eram histórias grandes. Então, assim, ele cresceu numa favela, ele nasceu numa favela, a família dele vivia de resto de açougue. Com 16 anos ele saiu andando de casa para buscar conhecer o pai dele. Ele foi de São Paulo até o interior de Minas Gerais a pé e pedindo carona para desconhecidos. Então você imagina o tamanho que eram as histórias dele e ele ainda falava devagarzinho. Bem mineiro mesmo, sabe? Porém, são justamente esses momentos com ele que são os momentos que eu mais me lembro na minha vida. Eu me lembro vividamente de todas as histórias que ele contava. E são os momentos que eu tenho maior carinho, que eu me lembro com o maior amor. E foi justamente um desses momentos que foi o último contato que eu tive com meu avô. Juntou eu e alguns outros netos e a minha esposa e a gente ficou ouvindo ele contar algumas histórias, contou uma história que ele passou com meu irmão, uma história bem engraçada. E hoje, por causa disso, no meu dia a dia, eu tento dar mais valor aos momentos que passam devagar na vida. Um café domingo de manhã com a esposa, uma reunião de família. Eu faço de tudo para largar esse vício que é o celular. Minha esposa chama minha atenção o tempo todo para poder deixar ele longe de mim e poder realmente curtir a família, curtir aquela conversa que a gente tem com amigos, de estar presente nesses momentos, sabe? São os momentos simples que são os momentos mais marcantes das nossas vidas. Quando a gente estiver lá no fim da nossa vida, cara, a gente não vai lembrar o quanto de dinheiro que a gente fez, a gente não vai lembrar do quanto de hora extra que a gente fez, mas a gente vai guardar no coração, a gente vai guardar na alma esses momentos de carinho que a gente teve com as pessoas especiais das nossas vidas. E, com toda certeza, essas pessoas que ficarem, assim como aconteceu com meu avô que se foi e a gente ficou, essas pessoas também, elas vão se lembrar primeiro e de forma mais carinhosa e mais forte dos momentos que passam devagar. Então, esse legado que o meu avô deixou, desses ensinamentos, eles podem transformar a vida de qualquer pessoa. Imagina você aprender a ser mais simples num mundo onde nada é o suficiente. Você aprender a ser independente no mundo onde as pessoas querem depender das outras para tudo. E ainda por cima, nessa vida tão corrida que a gente vive, imagina você aprender a dar valor para aqueles momentos que passam devagar, aqueles momentos de maior carinho e afeto com as pessoas que realmente importam na sua vida. Galera, essa é a fórmula da felicidade. Me conta aí, o que seus avós te ensinaram que você gostaria de compartilhar com as pessoas? E não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Te vejo no próximo.